Vamos orar pelo pastor Geise. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, deste casal que se dispôs, Senhor, a te servir com integridade, Senhor, com disposição. Obrigado por eles estarem aqui nessa noite, servindo essa casa. Senhor, eu peço para que o Senhor ilumine a mente do seu filho, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ele possa ter toda a autoridade para nos trazer nessa noite, que nós possamos ser tocados e impactados pelo poder da tua palavra. Usa o teu filho com autoridade mais uma vez, Senhor. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toda a liberdade. Amém. Obrigado, pastorzão. Show de bola. Oi, gente, tudo bem? Glória a Deus. Vocês estão bem, não? Dá uma boa noite, então, para quem está na frente, atrás. Fala, e aí, gente, estão bem? Quebrar o gelo. Pessoal aí que eu... Estou vendo alguns rostos conhecidos aí. Aleluia. Lucas está aqui também, presbítero Lucas, né? Está aqui. Que alegria, gente, estar aqui com vocês. É uma igreja que, de longe, né, eu já ouvi falar. Pastor Dudu, né, há algum tempo nós já estivemos juntos em outros momentos. E hoje aqui, né, já podemos ter um tempo de qualidade agora à tarde. E agora conhecendo um pouquinho dessa comunidade. Que alegria, que bom estar aqui com vocês. Bênção de Deus. Bom, eu recebi a missão de ministrar a palavra de Deus aqui hoje no culto. Vocês vão começar uma série de mensagens, mas hoje eles me deram um tema livre. E eu acho que eu tomei a liberdade de escolher um tema um tanto quanto cabeludo, por assim dizer. Coisinha leve para domingão à noite, tá? Só vamos começar com Apocalipse hoje, tá? Coisinha bacana, tranquilo. E não somente Apocalipse, como nós vamos pregar para uma exortação, a pior igreja que nós temos é Apocalipse. Então, quer dizer, é daqui fantástico, ou céu ou inferno, tá? Então, é basicamente isso, tá bom? Gente, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao 22. Essa porção de texto que nós vamos expor essa noite. Eu estou lendo na versão NVT. Se tu está no celular, é mais fácil, né? Eu julguei que essa versão seria melhor para esse texto, mais entendível, por assim dizer. E é isso aí. Bom, gente, meu nome é Geiseriel. O pastorzão não conseguiu falar, mas é porque isso aqui é só para espiritual, é língua dos anjos. Geiseriel, Geiseriel Cunha Feliciano. Aí, ó, nem sei se tão espiritual assim, mas também. Mas, gente, meu nome é Geiseriel, sou casado com a Cal, pai da Ana Liz, e a gente já foi pastor aqui na cidade, né? Estou vendo alguns rostos conhecidos aí, gente que a gente pôde estar perto, estar junto. Bênção de Deus ver todos vocês aí. Que maravilha, que bênção, gente. Bom, eu sou um ex-pastor. Olha que doido, né? Vocês estão bem de convidado, hein, Dudu? Geralmente convida é futuro pastor. Olha lá. Não, eu sou ex-pastor, né? Quer dizer, deu ruim. Brincadeira. Não, gente. Eu fui pastor durante alguns anos da minha vida. Eu e a Cal fizemos parte, né, de plantação de igreja, revitalização de igreja, fizemos parte também da Onda Dura aqui em Joinville, foi bênção demais. E hoje nós voltamos, na verdade tem mais ou menos 5 meses, nós voltamos para as nossas profissões primárias, por uma decisão nossa, orada, pensada, de muitos anos. Nós voltamos para o jornalismo, eu voltei para o jornalismo, hoje eu sou jornalista, trabalho na NDTV, a Cal lá em Florianópolis, na Record lá em Florianópolis, a Cal é psicóloga, e hoje nós estamos vivendo isso, somos membros de uma igreja lá, a Igreja Nova Cidade, uma bênção de Deus, e a gente tem amado demais essa fase da nossa vida, e eu vou começar tipo aqueles alcoólicos anônimos, Dudu, eu estou livre do ministério, mais ou menos 5 meses, brincadeira. O ministério é uma bênção, e eu fui muito feliz como pastor, certamente Deus tem grandes coisas reservadas aí para frente, mas por hora, Deus tem nos abençoado demais nas nossas carreiras, e estamos muito felizes, muitíssimo bem, amém? Bom, gente, como eu disse, esse texto ele é um texto um tanto quanto complicado, porque ele é uma exortação, até falei para o Dudu hoje à tarde, olha, a palavra ela tem um tom de muita exortação, mas eu espero que vocês recebam isso com muito amor, porque eu creio que Deus tem muito a nos ensinar a partir desse texto, certamente porque esse texto é um texto que, para além de mera especulação sobre uma igreja do primeiro século, ela tem muitíssimas aplicações para nós aqui e agora. Você que é dessa comunidade e você que é de alguma outra comunidade ou mesmo está sem comunidade, esse texto é profundo e ele entra no nosso coração como uma espada de faca, olhar para o contexto em que estamos e de alguma forma buscarmos mudanças, primeiro pessoal e depois coletiva da própria comunidade. Então, esse texto, ele é uma bênção. Então, Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22, diz assim a palavra de Deus.
Primeiro eu quero indicar um livro, rapidamente antes de entrar. Já vou ler. Quem já leu esse livro? 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Esse livro ele é excelente. Ele é o livro do Mark Dever. Ele é um livro fácil de ler. Ele também tem um box chamado 9 Marcas, que ele tem vários pequenininhos desses que fala membresia, diaconato, pregação, vários temas que compõem uma igreja e que são fundamentais para que nós, como membros de uma igreja, possamos ter crivo para saber se estamos participando de uma comunidade saudável ou não. Amém? Portanto, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, editora fiel, autor Mark Dever, pastor Batista, muitíssimo respeitado, e eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Outro livro que eu quero indicar é a Bíblia Sagrada para você. Amém? Vamos ler o texto. Apocalipse 13, 14 a 22 diz assim a palavra de Deus: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro puro, purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. Em algumas versões, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a NVT traduziu muito bem aqui também, porque a ideia é realmente um relacionamento de amizade, de intimidade, de relacionamento entre anfitrião e convidado, ok? De associação entre os dois. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei, tá ali, com meu pai em seu trono, assim como eu sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Baixe sua cabeça por um momento, feche seus olhos, vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine diante do texto, amém? Espírito Santo de Deus, Tu que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu que é aquele que nos fez enxergar que o texto que nós lemos e tantos outros não são apenas palavras jogadas ao vento, mas são a Tua palavra revelada. Palavra essa, Senhor, capaz de transformar o pior dos pecadores em nova criatura. Ah, Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor nos arrebanhou como um povo. Obrigado por distribuir dons a essa igreja. Obrigado porque apesar de nós, o Senhor continua nos trazendo clareza a respeito de textos tão difíceis e muitas vezes duros. Senhor, me usa essa noite e que Tu possa levar a cada coração discernimento, noção do que é para cada um e que possamos aplicar a nossa realidade, que possamos sair daqui, Espírito Santo, mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, a ideia central desse sermão, e que eu quero que você saia daqui gravando e que tudo esteja cravado em seu coração, é basicamente essas duas linhas. Uma verdadeira igreja ouve a voz de Cristo, aceita a disciplina de Cristo e vive em amizade com Cristo. Então a ideia central, que eu quero que você saia daqui hoje sabendo, se quiser tirar uma foto, anotar, cravar, refletir durante a semana, é isso. Uma verdadeira igreja ouve a voz de Cristo, aceita a disciplina dele e tem por consequência uma amizade com o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque no fim das contas essa é uma das ideias centrais desse texto de hoje. O que Cristo desejava para a igreja de Laodiceia era ter novamente com essa igreja um relacionamento de amizade. Era ter novamente com essa igreja intimidade, associação, porque há muito tempo essa igreja, por mais que ela tivesse prédio de igreja, pastores de igreja, jeito de igreja, nome de igreja, fama de igreja, ela já não tinha mais Cristo no centro dessa igreja. Em outras palavras, ela tinha deixado de ser igreja. Porque o que é uma igreja?
Uma igreja é uma comunidade que se reúne, onde Cristo é o cabeça, Cristo é adorado, Cristo é glorificado. Ultimamente tem um termo que tem sido muito comum, que nós devemos ter louvores cristocêntricos. Já ouviram isso? Nós devemos ter palavras cristocêntricas. Nós devemos ter igrejas cristocêntricas. É claro que numa teologia mais ampla e profunda, nós devemos ter igrejas teocêntricas. Afinal, nós não somos unicistas, né? Nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas faz muito sentido. Por quê? Porque de fato, quando nós deixamos de lado, e quando isso aconteceu ao longo da história, essas igrejas estavam, e essa daqui foi uma, fadadas ao fracasso. Quando uma igreja que se propõe a ser uma igreja, esquece do Senhor da igreja, ela já, pouco a pouco, está deixando a sua identidade original. Só que Deus disciplina quem Ele ama. E Ele chama essa igreja novamente a ter de novo o que com Ele? Um relacionamento de amigo. Imagina uma igreja cristã, que agora Cristo não é o centro. E a ideia do texto, e o que foi revelado a João, é que Cristo estava lá, só que ele estava do lado de fora da igreja, e a linguagem simbólica é que ele estava batendo na porta, dizendo: oi gente, tudo bem? Eu estou aqui. Eu não sei você, mas imagina chegar uma carta de alguém muito referência, talvez o pastor Aldair, a vocês, e dizendo: olha, Deus trouxe uma palavra de conhecimento para mim. E Deus mostrou que vocês estão fazendo tudo certo. O louvor está ok, a cruz no peito de madeira está bonita demais, as luzes lá fora, as marcas de camiseta, até mesmo uma ordenação foi muito linda, o culto, a liturgia, o sacramento, tem sido maravilhoso. Só tem um detalhe que Cristo me falou. O quê? Ele está lá no portão batendo palma dizendo: bom, vocês estão se reunindo, está muito legal esse grupo, só não é uma igreja. Eu só estou aqui fora. Se essa igreja, se a Mosaico me deixasse entrar. É claro que não é a realidade da Mosaico, mas fato é que nós vemos contextos onde muita gente se veste de igreja, tem nome de igreja, jeito de igreja, mas Cristo está do lado de fora batendo a porta dizendo: se essa igreja me deixasse entrar. Portanto, o texto de hoje, eu não sei você, mas me envolve, te envolve, para que nós não caiamos nisso aqui. Essa igreja, aliás, estava indo muito bem. Essa igreja estava indo muito bem nos negócios. Essa igreja estava prosperando. Essa igreja estava muito bem falada e requisitada, obrigado. Mas aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Uma das doutrinas desse texto de hoje, que eu vou falar mais à frente, é que uma igreja local não enxerga sucesso com a mesma ótica de sucesso do mundo. Uma igreja local não pode ser medida como algo que é sucesso ou fracasso por aquilo que o mundo entende como sucesso ou fracasso. Porque muitas vezes aquilo que muitos enxergam como sucesso é um tremendo fracasso dia após dia. E o que essa igreja estava vivendo na prática era exatamente isso. Diante disso, um tema que eu escolhi para essa mensagem é o seguinte: uma igreja verdadeira, basicamente, intencionalmente, ela é amiga de Jesus. Simples, direto e clichê, mas exatamente a síntese do que João recebeu como revelação aqui para essa igreja. E que sirva também de lição para nós. Bom, mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer algumas perguntas em caráter introdutório a você. Um dia, nós estávamos no seminário e era a última semana intensiva do seminário, e sempre tinha uma palavra no domingo à noite que abria a semana intensiva. E aí um dos professores, o Rubner, ele foi dar uma palavra, e ele começou dizendo o seguinte: eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Vocês são prestes a se formar, e eu quero fazer uma pergunta a vocês. Pelo que vocês querem ser conhecidos? E ele falou assim: eu não vou falar mais nada, eu só quero que vocês pensem por alguns minutos, pelo que vocês querem ser conhecidos. E cara, aquele ambiente de seminário, sabe aquele ambiente que tu está perto de uma formatura, que tu está empolgado, alguns ali prestes a começar no ministério, e de repente tu fala: cara, pelo que eu quero ser conhecido? Já viu naquele momento da faculdade onde você precisa escolher dentro do, sei lá, do cinema, a Amanda fez cinema, dentro do cinema, cara, a minha vibe vai ser mais curta-metragem, vai ser longa-metragem, não, eu acho que eu vou ficar mais de bastidores, não, eu quero focar na direção. Tem um momento que tu precisa ter uma escolha. Qual vai ser o foco da minha carreira? Na psicologia, qual vai ser a minha abordagem? Vai ser winnicottiana, né?
Winnicottiana, minha esposa, ela é a propagadora do Winnicott, né? Ela é a Boas Novas de Winnicott, ok? Qual vai ser a minha abordagem? Será que eu vou trabalhar na TCC? Será que eu vou trabalhar de outra forma? É com criança? É com adulto? Que tipo de trauma eu gosto de trabalhar? Medicina? Chega o momento de você prestar residência. Qual é a residência? O que eu mais me identifico? Pelo que eu quero ser conhecido? Chega um momento na vida de um crente, de uma igreja, em que ela precisa tomar essa decisão. Pelo que vocês, Mosaico, querem ser conhecidos? Pelo que você, membro de uma comunidade local aqui, dessa cidade, pelo que você quer ser conhecido? Você está prestes a ser um pastor? Você está prestes a ser um pai, um marido? Pelo que você quer ser conhecido? Vamos mais fundo? O que você gostaria, e essa é clichê, que estivesse escrito na sua lápide? Acabou, finalizou. Cara, esse cara foi isso aqui. Essa menina era isso aqui. Não tem outra descrição para essa pessoa do que isso. Vamos mais fundo. E se Deus fosse o responsável por escrever a sua lápide? Escrever a sua história? Ou então apresentar uma descrição sobre quem é você? Pelo que Deus te conhece? Sabe, essas perguntas, elas parecem bobas, mas elas são um norte para a nossa existência. Porque isso, na prática, vai nos fazer tomar algumas decisões. Pelo que eu vou gastar minha vida? Pelo que eu vou suar a minha camisa? Pelo que eu vou batalhar, não dormir? Sabe, esse tipo de pergunta me deixou tão intrigado que eu fui para a Bíblia pesquisar algumas pessoas que receberam alguns títulos de Jesus. E tem uma pessoa em específico, e somente ela, que foi conhecido como um amigo de Deus. Veja, na Bíblia tem Enoque, que andou com Deus. Na Bíblia tem Moisés, que tinha conversas com Deus, e o texto de Êxodo diz que ele tinha conversas face a face como amigos. Mas o título de amigo de Deus foi dado a uma pessoa só. E numa realidade mais ampla, analisando uma teologia bíblica mais ampla, ele foi chamado no Antigo e no Novo Testamento, repetido por outras pessoas. Olha só que interessante o que diz Isaías capítulo 41, verso 8. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem eu escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Imagina, você ouviu uma voz rasgando o céu e dizendo, cara, o Marquinhos é meu amigo. O Balsa, o Eric, esse é meu amigo. Sabe, eu julgo, como cristãos, que nada seria mais louco do que isso. Cara, quem é você? Você é a moça que toca a guitarra. Aliás, muito bem. Você é a moça que toca a guitarra. Aí imagina Deus, não. Essa é minha amiga. Não, você é a pessoa que serve nas mídias. Cadê a menina das mídias? Tem alguém tirando foto aqui, alguém? Enfim, tá lá. Enfim. Não, essa é minha amiga. No Novo Testamento, isso é repetido por Tiago. Olha só o que diz, e que coisa interessante. Não foi Abraão, Tiago capítulo 2, verso 21 a 23. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Nesse texto é ainda mais interessante, porque ele é descrito como um amigo de Deus, a partir do fato de ele não simplesmente ter fé, mas a fé moldar a vida dele. Não simplesmente ele crer em Deus, mas ele agir a partir dessa fé. Aliás, é esse texto que dá base para depois, Tiago, complementar a teologia paulina, dizendo, a fé sem obras é morta. É exatamente nesse contexto que nós vemos a descrição dessa vida de um amigo de Deus, é, portanto, aquele que não simplesmente diz que é um crente. É não simplesmente alguém que fez o curso de membresia da Mosaico,
É não simplesmente alguém que passou por toda a classe lá de membresia, fez todas as semanas, recebeu a carteirinha de membro. Antigamente tinha carteirinha de membro, né, Lucas? Tinha o nome lá, né, Mateus? Tinha carteirinha, o nome, congregação, o número. Aí vinha sempre a irmã, o meu número é o 8, olha só, eu sou o 8º membro da Assembleia de Deus de Joinville. Olha. Bênção de Deus. Mas não é somente ter esse cartão de membro, não é só passar por esse processo, mas é ser conhecido como alguém que crê e vive de modo coerente com aquilo que crê. Veja, nós estamos num contexto de uma igreja local que há muito tempo tinha deixado a amizade com Jesus de lado. Então veja, ela tinha vários membros em sua membresia. Ela tinha um sucesso eclesiástico. Do ponto de vista humano, essa igreja estava indo muito bem, obrigado. Mas ela tinha perdido aquilo que é mais importante. E não pelo título, mas pela proximidade. Ela tinha perdido justamente essa intimidade com o Senhor. Pelo que você quer ser conhecido? Bom, antes da gente entrar no texto, algumas coisas são importantes aqui de um contexto geral. Bom, nós estamos no livro de Apocalipse. Apocalipse, vocês pregaram esses dias Apocalipse, né? Faz um tempinho? Tá. Vou relembrar você então. Apocalipse foi escrito por João, já muito velho. João, ele é o mesmo autor do Evangelho de João e possivelmente das epístolas também de João. João era um cara muito crente, era o discípulo amado, aquele que é descrito como alguém que tinha muita intimidade com o Senhor. E ele vivia num tempo, agora velho, onde uma perseguição se desencadeou para a igreja cristã, por parte de um imperador muito cruel chamado Domiciano. Além disso, Domiciano ele era não somente cruel, como ele era totalmente pagão, ele era totalmente incrédulo. Ele, por exemplo, pedia para que todas as pessoas que estivessem subjugadas sob o seu domínio, não somente prestassem ou pagassem impostos a ele, ou prestassem contas de suas comunidades, de suas pequenas províncias, mas ele também exigia que as pessoas sob o seu domínio, sob o domínio do império, deveriam, portanto, se render a ele em adoração. Então ele se auto-intitulava uma espécie de divindade. E nós não estamos falando sobre uma democracia, nós não estamos falando sobre um Estado democrático de direito, nós estamos falando sobre nesse caso, uma espécie de teocracia. A partir de um homem que se considera Deus, onde as pessoas que estão sob o seu domínio devem adorá-lo como Deus. Não fazer isso no Império Romano complicava as coisas. Não fazer isso era sinônimo, obviamente, de morte, de perseguição, de prisão, de isolamento. A igreja cristã, perseguida, por conta, obviamente, de não se render, foi tendo gente morta, foi tendo gente presa, e uma dessas prisões acontecia numa ilha chamada Patmos. E foi exatamente para lá que João foi levado. João foi levado bem velho para lá, na ilha de Patmos. E lá, você sabe a história, ele recebe uma visão. Lá, eu vou ilustrar aqui a você, não aconteceu isso, tá? Só estou ilustrando. Mas é como se abrisse um telão diante de João, e ele ouve uma voz, ainda lá em Apocalipse capítulo 1, dizendo assim, João, ele está lá preso, escreva tudo que você vê. Ele está com uma visão aberta diante dele, falou, tá bom, senhor, vou escrever. E ele começa a escrever tudo que ele está vendo. E o que ele está vendo? Ele está vendo muitas coisas que são simbólicas e toda aquela loucura que a gente vê de Apocalipse. Mas a ideia e o propósito original era que tivesse ali, naquela visão, uma descrição dos últimos acontecimentos e, de modo primário, esses acontecimentos destacariam que, em última análise, os perversos seriam julgados e os crentes seriam guardados e receberiam a recompensa com a presença ao lado de Jesus, reinando com ele, onde Cristo seria o vencedor. Então, por mais que essa igreja estivesse sendo perseguida, o encorajamento para a audiência original era, vocês estão sendo perseguidos, mas calma, o verdadeiro rei dos reis ainda sentará no trono, julgará os carrascos e levará vocês para viver nesse lugar com eles, onde não há perseguição, onde não há outros governos, onde esse governo é de amor, é de paz, é de alegria, onde uma nova Jerusalém vai descer. Ele começa a inspirar essas igrejas a partir dessas visões. E, obviamente, isso serviria de encorajamento para as igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia que estavam sendo perseguidas. Mas, ao olhar para essa realidade, nós percebemos que isso também serve de encorajamento para nós. Muitos desses acontecimentos ainda não cessaram, não acabaram. Amém? Então, abra um parênteses só para
uma aplicação aqui pastoral rapidamente. Nós estamos no ano de eleições. Nós, gente, não dependemos de governo X ou Y para estarmos em paz. X ou Y para estarmos bem ou em segurança. Porque a mesma esperança que foi dada aos irmãos do tempo de Domiciano é a mesma esperança para nós agora. Cristo está no trono, Cristo julgará os perversos e nós, enquanto igreja, o texto diz, é só ler o capítulo anterior, e a igreja sempre estará guardada na mão direita de Deus, na mão forte de Deus. Amém? Fecha parênteses. Bom, esse é o contexto geral. E o capítulo já começa no 2, ele começa a escrever algumas percepções, além dessa esperança toda, ele começa a escrever algumas percepções sobre como Cristo estava enxergando a igreja. Então ele fala assim, João, eu tenho algumas percepções sobre as igrejas da Ásia, que eu quero, além de que você encoraje essas igrejas, de que eu estou guardando elas, de que eles serão julgados, de que tudo vai dar certo no final, eu também quero que você comunique a essas igrejas a respeito do que eu enxergo em cada uma delas. E é muito interessante, porque ele enxerga algumas coisas bem importantes em cada uma dessas igrejas. Exemplo, nós vemos ali igrejas que elas são elogiadas, nós vemos igrejas que elas são elogiadas e criticadas, e nós vemos uma igreja que é só criticada, que é a igreja de hoje. Algumas igrejas, Deus até diz assim, olha, eu estou vendo as suas obras, como são belas, não sei o quê, vai dando uma elogiada, depois ele fala, contudo, tenho contra você uma queixa. Aí ele dá uma morde e assopra, né? Dá uma exortada e fecha com um carinho. Ou dá um carinho e depois aperta e exorta. Mas a essa igreja de hoje, não tem nada disso. Com um texto específico. A igreja de hoje, ela é uma igreja extremamente perversa. Ela não recebe nenhuma palavra de afeto, nem um elogio. Ela só recebe uma lambada de Cristo. Ao que tudo indica. Então, essa igreja estava sendo dessa forma, vivendo com esse tipo de comportamento há algum tempo e não mudava. Há algum tempo ela achava que estava tudo certo, mas estava errado. Achava que estava indo bem, mas estava indo errado. Achava que era uma igreja saudável, correta, mas estava indo para o buraco. Os teólogos dizem que essa é a pior igreja, juntamente com Corinto, do Novo Testamento. Essa, portanto, é uma igreja bem complicada. Mas, para que a gente entenda a igreja, a gente precisa entender a cidade em que essa igreja estava inserida. Até porque, de acordo com George Ladd, um especialista do Novo Testamento, ele diz que a cidade de Laodiceia, isso é muito importante para nós, a cidade de Laodiceia exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja de Laodiceia. Ela exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Quando a gente lida com a cidade, nós estamos falando sobre a cultura que a cerca. Nós estamos falando sobre uma mentalidade mundana que invade a igreja e a igreja passa a se medir a partir da métrica mundana. Não é que a igreja abraçou tudo que o mundo dá, presta atenção nisso. Não é que a igreja abraçou tudo que o mundo oferece, mas ela passa a se medir o sucesso, medir o próximo passo a partir de métricas da cidade. A partir de métricas mundanas. E isso é um grande perigo para as igrejas. Mosaico, que a métrica de vocês seja tão somente a voz de Cristo, e não as métricas mundanas, e não as métricas da cidade, e não a cultura da cidade. Por quê? Porque a cidade facilmente influencia de modo mortal a saúde espiritual de uma igreja. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Mas por que essa cidade exerceu tal influência sobre a igreja? Bom, essa cidade ela foi fundada por Antíoco da Síria em 250 a.C. E essa cidade é uma cidade que, por estar perto de rotas comerciais importantes, ela se tornou uma cidade muito próspera, muito rica. Era uma cidade de muitos milionários. Para vocês terem uma ideia, era uma cidade que em 61 depois de Cristo sofreu um terremoto e ao sofrer um terremoto, ela foi reconstruída apenas com o dinheiro dos empresários da cidade. Não contou com o império.
E era muito comum cidades serem destruídas por terremotos ou por guerra, e elas serem reconstruídas, mas tudo com patrocínio do império. Nesse caso, ela foi reconstruída a partir simplesmente do dinheiro desses empresários, portanto, era um centro bancário e financeiro importantíssimo da época. Segunda coisa, essa cidade também era um centro de indústria. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. Aliás, ela importava essa lã para fabricar túnicas de reis e rainhas ao longo do mundo antigo. E a terceira coisa, que está no texto também, e tudo isso, por isso que Cristo exorta a partir das coisas que a cidade produz, isso é muito interessante. Era também um centro médico de referência. Além de uma escola de medicina que era muito famosa, fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio, utilizado para fabricar o colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Portanto, essa cidade ia muito bem, obrigado. Mas e a igreja nessa cidade? Essa igreja também ia muito bem, obrigado. Essa igreja copiou ou se confortou com a métrica mundana de sucesso e achou que estava indo bem também. E se tornou orgulhosa e autossuficiente. A principal exortação de Cristo a essa igreja é que essa igreja era orgulhosa e autossuficiente. Mas com que métrica ela se achava suficiente? Com a métrica mundana. A partir da lógica do mundo, do sucesso nos negócios, do sucesso aos olhos dos homens. Mas Cristo mostra que uma igreja não pode ser medida a partir do sucesso aos olhos dos homens. Então o texto começa dizendo, agora sim para o texto, verso 14. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. Primeira coisa, Cristo se apresenta como o Amém. Isso significa que ele era a verdade de Deus. Além do mais, essa palavra em alguns contextos evidenciam até o próprio nome de Deus. Depois, ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, quando Cristo está apresentando essa visão a João, ele está dizendo, olha João, na verdade eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é a própria voz de Deus para essa igreja. Não ignora o que eu estou escrevendo, não ignora o que eu estou mandando você escrever, não ignora a minha percepção sobre vocês. E ele fala por fim que ele é a origem da criação, ou então pode ser traduzido aqui como princípio governante. Aqui, isso pode ser entendido já como Cristo, como aquele no seu estado de exaltação. Em outras palavras, em resumo, esse primeiro versículo está dizendo é o seguinte, olha, eu vou dizer algo a você sobre essa igreja, que eu preciso, João, que a essa igreja especificamente, você preste muito atenção e transmita exatamente todos esses títulos a essa igreja, porque eles vão entender que o que eu vou dizer a eles deve ser captado, deve ser amadurecido no coração e deve ter-se muito temor ao colocar em prática tudo que eu estou dizendo, porque senão o fim é trágico. Essa é a voz de Deus para ele. Quase que um ultimato. Esse é o meu estado de exaltação. Eu já passei por todos os processos, já fui aprovado, estou na presença de Deus Pai, e essa é a minha mensagem direto do trono a essa igreja. Portanto, não tem escapatória. Sabe aquelas mensagens que às vezes você olha assim e fala, não sei se foi profetada não, acho que vocês são carismáticos, né? Os carismáticos gostam disso, palavra de conhecimento, e às vezes você fica, né, será que isso aí foi de Deus mesmo, cara? Será que esse cara orou mesmo o suficiente? Não sei, tá parecendo só uma profetada que ele ouviu, por aí, sei lá. Já aconteceu com você? Comigo já. Já me entregaram as profetadas que eu falo, isso aí veio do diabo, nem que eu desconverto, do diabo direto. Mas qual que é o ponto? Essa mensagem não havia desconfiança. Essa mensagem era direto do trono para aquela igreja. E, portanto, eles deveriam ouvir e praticar e mudar o próximo passo para ontem. Bom, depois ele começa a dar, então, de modo prático, a exortação. Sei de tudo que você faz. Imagina você ouvir do Senhor. Imagina o Senhor chegar diante de você e dizer, olha, essa é uma mensagem que ela vem direto do trono de Deus. Eu sei de tudo que você faz. Morri ali, na mesma hora. Puf. Sabe? Sabe. Morri. Sei de tudo que você faz. Aí tem aquelas velhas frases de tatuagem do Twitter. Só Deus pode me julgar. Esse é o problema. Sei de tudo que você faz. E olha o diagnóstico terrível. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro.
Imagina, ele olhar para você e dizer, olha, eu preferia que você fosse ou um estragado completo, ou um estragado para o outro lado, porque da forma que você está, gente, eu vomito você. Porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Interessante, porque a exortação é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica, mas do lado de Laodiceia tinham outras duas cidades, Hierápolis e Colossos. Só para você entender mais ou menos a lógica da exortação, e por isso Cristo é tão maravilhoso quando exorta, quando conhece geografia, a vida da igreja. Ele fala assim, olha, vocês não são frios nem quentes. E essa é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era rica e tinha essas duas cidades. Colossos produzia uma água gelada, muito boa para tomar e se refrescar. Por outro lado, Hierápolis produzia uma água quente, que era utilizada justamente para essas escolas de medicina, justamente para fazer remédios, para cura, eram águas termais, medicinais, maravilhosas. Até hoje a gente usufrui de águas termais, não é verdade? Tinham essas duas cidades, só que Laodiceia não produzia a própria água. O que ela precisou fazer, porque ela tinha dinheiro, ela era prepotente, ela construiu dois dutos, daquele melhor dizendo, que conectavam Hierápolis e Colossos. Qual que é o grande ponto? Eles estavam numa região de muito sol, e a água que saía geladinha lá de Colossos, ao chegar, por conta da exposição ao sol desses dutos, e aí foi um erro de cálculo mesmo da arquitetura, ao chegar em Laodiceia, estava morna. Ou seja, a água que era para vir gelada, a nossa construção foi para a gente beber água gelada deles. Chegava lá por conta da distância e exposição ao sol, chegava morna. Por outro lado, a água quente, termal, por conta da distância também até chegar na cidade, também ficava morna. Inclusive, de acordo com Craig Keener, essa era um comentarista bíblico, ele vai dizer que essa era uma grande queixa entre os laodicenses. Por quê? Porque em todo tempo eles se queixavam das águas mornas, porque isso era o tempo todo, causava a famosa virose. Okay? Basicamente eles viviam com diarreia, com vômitos, com náuseas, por conta justamente dessa água morna. Mas não era essa a intenção primária. A intenção primária era que, olha, a gente pega a água quente daqui, gelada daqui, mas deu ruim. Então era uma constante queixa. E aí Craig Keener complementa dizendo, abre aspas, Jesus ao utilizar essa afirmação está dizendo, da mesma forma que vocês se queixam da água morna de vocês, às vezes eu sinto mesmo por vocês, vocês me dão náuseas. Imagina você ouvir isso de Cristo, domingão à noite. É fantástico. Né? Imagina, vocês me dão náuseas. Portanto, o que Jesus estava afirmando aqui era algo mais ou menos assim. Enquanto as águas quentes de Hierápolis servem para curar, a água fria de Colossos servem para refrescar, vocês não me servem para nada. Na verdade sim, vocês servem para eu vomitar vocês. Vocês são inúteis para mim. Mas como assim? Eu sou a igreja de Laodiceia. Eu tenho um prédio no centro da cidade. Eu sou posicionado aqui. Eu tenho os melhores pastores. Minha teologia é sólida e profunda. Imagina receber um diagnóstico desse. A métrica, perceba, não é medida por uma ótica humana. Porque por meio de uma ótica humana estava indo tudo bem, obrigado. Mas não estava tudo bem. Era uma igreja prestes a ser vomitada, e ele continua dizendo, a exortação, verso 17, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Olha a prepotência dessa igreja, invadida pela cultura da cidade. É muito simples. Se a cidade está indo bem, e se essas pessoas são membros dessa igreja, é claro que a gente está indo bem. Mas que métrica está sendo usada para tal? Pelo que você está medindo a sua comunidade? Pelo que você está medindo o pastoreio sobre a sua vida? Pelo que você está medindo o pertencimento a uma comunidade local? A saudabilidade de uma comunidade local? Sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Veja, aqui essa igreja estava extremamente orgulhosa, autossuficiente. Autossuficiente. Jesus, um dia, em Marcos capítulo 2, está numa discussão com os fariseus, e ele diz assim, olha, eu não vim para os justos. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os pecadores, para os doentes.
É claro que não havia um justo entre os fariseus, nenhum saudável, mas o que Jesus estava evidenciando ali era a hipocrisia deles e a falsa percepção sobre si mesmos. O que ele está evidenciando a essa igreja é: vocês acham que vocês estão indo bem. Vocês acham que está tudo certo. Mas a grande verdade é que, continuação do verso 17, você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Veja, o que eles produziam era roupas caríssimas. Ele diz: vocês estão nu. O que eles produziam era um colírio vendido e fabricado, e ele diz: vocês estão cegos. É exatamente naquilo que vocês se vangloriam, é que vocês estão totalmente iludidos. Vocês se acham pela riqueza, e Cristo diz: pobre, cego e nu. Olha o diagnóstico dessa igreja. Vocês pensam que são uma coisa, mas só estão iludindo a si mesmos. Vocês não são o que pintam ser ou acham ser. Que triste ter essa leitura do cabeça da igreja. Ter essa leitura do Senhor da igreja. Uma igreja que tem jeito de igreja, cara de igreja, mas no fim das contas só esconde por trás de programas, boas estruturas, uma falta de saúde e, sobretudo, amizade com Jesus. Pelo que você tem medido a saúde da sua igreja? Pelo que você tem medido a saúde dessa comunidade? Por que a Mosaico é uma igreja saudável? Por que a igreja que você está é saudável? Pelo que você tem medido? Porque tem meia dúzia de palavra teológica difícil no púlpito? Porque seus filhos ficam bem no ministério infantil? Pelo que você tem medido a sua igreja local? Então Jesus se volta para eles e, cheio de amor, diz: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Imagina, uma igreja do primeiro século, rica pra caramba, cheia de rico na igreja, e ele começa a dizer assim: gente, Cristo tem uma palavra para vocês. Ah, é? Eu aconselho vocês a negociar com Cristo. Cristo dizendo: eu aconselho vocês a negociar comigo. Sabe essas coisas todas que vocês se vangloriam? Como, por exemplo, o ouro purificado? Compre também roupas brancas. Sabe essas roupas que vocês tanto se vangloriam? Comprem de mim, para que não se envergonhem de sua nudez. Sabe o colírio que vocês se vangloriam? Comprem também colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Em outras palavras, o que Jesus estava jogando na cara deles era o seguinte: todas as coisas que vocês têm não é o que eu estou procurando de uma igreja. Todas as coisas que vocês têm, eu quero trazer um novo significado, a fim de que vocês se vistam de verdade e enxerguem de verdade. Que exortação maravilhosa. Que aplicação a essa igreja. Isso aqui é uma aula de homilética também, diga-se de passagem, né? Uma aula de pregação, isso aqui. Essa exortação. Porque ele vai no contexto da igreja. Vai no pecado da igreja. Olha que maravilha. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado. O Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, vai dizer, abre aspas: o ouro que Cristo tem é o reino dos céus. As roupas brancas são as vestes de santidade. O colírio é aquele que traz discernimento. E era exatamente isso que essa igreja tinha perdido. E por quê? Porque Cristo já não era mais o centro. Era qualquer outra coisa, menos Cristo. Cristo já não era mais o centro. Já não era mais a razão. E sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele exorta? Verso 19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Sabe, essa igreja, diante de todas as suas falhas, ainda estava no coração de Deus. Essa igreja, diante de todas as suas peripécias, ainda estava no coração do Senhor. Essa igreja, diante de tanto orgulho e autossuficiência, continuava sendo buscada pelo bom pastor. Eu não sei se você já teve experiência de cuidar ou discipular alguém, onde você insiste na pessoa, onde você vai, caminha mais uma milha,
insiste, vai de novo, exorta de novo, caminha de novo, tenta de novo. Já teve essa experiência? Sabe, você ama aquela pessoa. Você deseja o bem dela pra caramba. Você quer estar com ela. Você quer que ela vire a página, vença tal pecado, vença tal comportamento. E você continua insistindo. E você se inspira no bom pastor, é claro. Porque senão você não insiste. É exatamente esse lugar em que Cristo estava. De insistência numa igreja que estava dura há muito tempo. Autossuficiente há muito tempo. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, olha que interessante isso aqui. Seja zeloso. Arrependa-se. Antes da cartada final, ele chama mais uma vez o arrependimento. Arrependa-se. E ele continua dizendo, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar. E juntos nós faremos uma refeição como amigos. O texto original é o que a NVI traduz. Ou a NAA também. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ou jantarei com ele, e ele comigo. Isso pressupõe uma associação entre anfitrião e convidado. Uma intimidade entre os dois que estão num jantar. Sabe o que é mais doido nesse texto? É que quem está insistindo, quem está do lado de fora, quem está nesse lugar é Cristo. Há uma igreja cristã. Você já pensou o quanto isso é cruel? E Cristo, em uma parte dos seus sermões, ele vai dizer, naquele dia muitos dirão, em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E aí? Eu não te conheço. Eu não sei você, mas essa exortação me enche de temor, cara. Se você abrir, nós vamos de novo ter um relacionamento. Nós vamos de novo ser amigos. E por fim, não menos importante, ele termina o texto dizendo, o vitorioso, ou seja, quem ouvir, se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, se você não estar à mesa com Jesus hoje, você não sentará no trono com Ele amanhã. Se você não estiver na mesa, em comunhão com Cristo hoje, você não reinará com Ele amanhã. E essa é a fala de Cristo ao final do texto. Ele conclui trazendo uma esperança. Aqueles que se arrependerem. Mas ao mesmo tempo, aqueles que não se arrependerem, não usufruirão dessa eterna comunhão ao lado dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse é o texto. Uma igreja rebelde, dura de coração, orgulhosa e autossuficiente. Um Deus insistindo nessa igreja, batendo a porta nessa igreja. Geise, quais verdades centrais ou doutrinas nós podemos encontrar nesse texto? São algumas, preciosíssimas. Que verdades centrais nós podemos encontrar? Uma primeira, que eu acho fundamental, eu quero que você grave isso. O sucesso de uma comunidade cristã local não pode ser medido a partir do que é sucesso para o mundo. Essa é uma verdade central. No passado, é hoje e será para sempre. A métrica de sucesso de uma comunidade nunca pode ser a mesma de sucesso em que o mundo avalia. Sabe qual é o grande problema de algumas igrejas hoje? É que elas têm métricas meramente pragmáticas. Que em nome de Jesus, mosaico, vocês não sejam esse tipo de comunidade. Que se molda, que se move a partir do que as outras estão fazendo. Deu certo, vamos fazer. Deu certo, vamos fazer. Aprenda com Cristo aqui. Sucesso aos olhos dos homens. Gente abarrotada aqui nem sempre é sucesso aos olhos de Deus. Gente levantando a mão em apelo. Vocês fazem apelo aqui? Geralmente não, né? Gente levantando a mão no apelo
em comunidades que fazem apelo, né? Comunidades geralmente mais emergentes ou pentecostais, geralmente as reformadas ou carismáticas mais históricas não fazem mesmo. Mas vai lá o cara fala, alguém quer entregar a vida a Jesus? Aí o cara levanta a mão, quantos se converteram hoje? Isso. Uma métrica tão pequena, tão banal, e que não é a realidade, não traduz a realidade. O que é sucesso aos olhos de Deus? O que é sucesso de uma comunidade aos olhos de Deus? Porque se nós formos medir a partir disso, nós estaremos incorrendo na falta de percepção sobre o que Cristo está enxergando sobre nós, sobre a nossa miserabilidade, sobre a nossa pobreza, cegueira e nudez. A autossuficiência pode ser fatal, porque a forma que Deus enxerga o sucesso é diferente do mundo, principalmente quando se trata de igreja. Segunda verdade central, eu já vou trazer aplicações sobre isso. Segunda verdade central que nós podemos encontrar nesse texto: igrejas, presta atenção, igrejas que flertam com o espírito da época, com o espírito do tempo, e se deixam levar pela autossuficiência, sofrerão juízo divino. Igrejas que flertam com o espírito da cidade, com as benesses da cidade. Naquele caso, essa igreja estava se rendendo aos negócios, ao sucesso, aos bens daquela cidade. Mas, por exemplo, avalie a sua comunidade. O que você percebe ou enxerga, e se não enxerga, glória a Deus, que a sua igreja flerta com o espírito desse tempo. Sabe, nos últimos tempos, igrejas, muitas vezes, se tornam mundanas, com a desculpa de serem mais missionais. Igrejas inclusivas. Igrejas, a fim de ter mais adeptos, abrem alas para qualquer tipo de diácono voluntário. Essas igrejas sofrerão juízo de Deus. Mosaico, o que diferencia vocês das falsas igrejas de Joinville? Membros dessa igreja. O que os diferencia dos falsos crentes do seu trabalho? Dos falsos crentes que só tem lá na bio do Instagram que são crentes. Ele é crente mais um monte de coisa. Não consegue nem esconder na bio. O que nos diferencia dos descrentes da cidade? No texto, essa igreja estava vivendo exatamente como o resto da cidade. Exatamente como o mundo. E o resultado, Cristo já não estava mais lá. Terceira doutrina que nós encontramos aqui é que o arrependimento é essencial para restaurar a comunhão com Cristo. Sabe, talvez você é o tipo de pessoa que está afastado. É o tipo de pessoa que está distante do Senhor. Está afastada dos caminhos do Senhor. Saiba, o arrependimento é essencial para restaurar a comunhão com Cristo. Se não tem isso, Cristo continua distante. Cristo continua do lado de fora. E uma das doutrinas aqui, uma das verdades centrais, e que foi, que é e que sempre será até que Cristo volte, é que o arrependimento é essencial para restaurar a comunhão com Cristo. E por fim, não menos importante, uma última doutrina desse texto é que Cristo disciplina quem Ele ama. Se você está percebendo que essa palavra é para você, como foi para mim, ao preparar a mensagem fui profundamente confrontado, é porque Cristo te ama. Se há um confronto, se há um caráter disciplinador do Senhor aqui nesse texto, é porque você está sendo amado pelo Senhor. Eu disciplino quem eu amo, Ele diz. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos viver aquilo que eu apresentei como ideia central desse sermão. Por outro lado, a verdadeira igreja é aquela que, mesmo com falhas, erros, defeitos, aqueles membros diante de tantas dificuldades, às vezes se arrastando, mesmo com falhas, se voltam para Cristo,
ouvem a exortação, aceitam a correção, a disciplina do Senhor e, por consequência, têm uma amizade com Ele. Do outro lado do comportamento dessa igreja estão pessoas que ouvem a repreensão, aceitam a disciplina e caminham com Ele, apesar dos pesares. Que não fecham as portas, que conseguem perceber a podridão e a carência que tem do Senhor para um próximo passo, para uma próxima transformação. Diante disso, como nós podemos responder esse texto aqui agora? Como nós podemos aplicar todas essas verdades desse texto à nossa vida aqui agora? Trazer algumas aplicações a partir dessas verdades centrais, também dessa ideia central do sermão. Primeira coisa, de maneira bem prática, e o pastor Dudu pregou esses dias aqui, sobre a Bíblia, sobre a palavra. A palavra, ela é para ser comida, ela é para ser experimentada, ela é o alimento, a nutrição da nossa alma. De maneira prática, então, trazendo algumas aplicações, leia a Bíblia, estude a Bíblia, se dedique ao estudo dela. A sua igreja tem curso teológico, eu sei. Faça, estude, se dedique. Nós estamos no início do ano, coloque como meta esse ano, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Coloque como meta mergulhar nisso, porque às vezes você pensa que é só páginas de seda. Mas é a palavra de Deus entrando. Pastor, mas eu não entendo nada. Números, por que tem números na Bíblia? Genealogia, eu te digo, eu também não sei, mas eu já preguei em genealogia, bem legal. Mas é palavra de Deus entrando, meu irmão. É nutrição da tua alma. Para o mundo podem ser letras num papel de seda. Para nós é palavra de Deus entrando nos nossos corações. É uma nutrição da nossa alma. Além disso, como vocês são carismáticos, trouxe algumas aplicações para isso também. Nas salas de oração, reuniões da comunidade, vigílias. Isso é maravilhoso. Peçam para que Deus fale com você por meio de um irmão. Senhor, dê palavra de conhecimento a alguém. Fala comigo, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Às vezes você é esse tipo de pessoa que carece de alguém chegar para você e trazer uma palavra de conhecimento. Ore, porque Deus distribui esse tipo de dom a uma igreja, para que ele seja usado. Eu já tive a experiência de receber palavras de conhecimento profundas, reais, verdadeiras sobre a minha vida. Peça a Deus para que irmãos sejam utilizados, só não ignore a voz de Deus por meio da palavra, por meio dos irmãos, por meio do pastor. Quando você ouvir a palavra, anota, presta atenção, entenda a importância desse momento. Nós temos uma comunidade e domingo após domingo, esse domingo mesmo eu queria abrir uma live domingo de manhã e começar a falar em línguas lá, velho. Cara, eu saí daquele culto de domingo de manhã, eu sou de uma igreja reformada, mas nós somos meio do fogo, né? Eu mesmo, assembleiano, pau pega. Aí, tava lá os reformadinhos, né? Eu vou fundir, eles são maravilhosos, que a gente se expressa, a igreja é muito boa, Igreja Nova Cidade, segue no Instagram, vocês vão gostar. Aí tá lá, saindo do culto, cara, e a palavra, e eu falei pra Cauane, cara, esse culto me nutriu, eu tô saindo nutrido, eu tô voando. São várias revelações. Maurício, caraca, eu tô voando, Maurício. Você não, né? Já viram esse meme, não? Eu tô voando, Maurício. Sai do flame agora, Maurício. Eu tava tipo assim, cara. Eu falei, meu Deus, cara, eu vou abrir uma live aqui. Te exalta! Entendeu? Eu queria parar no posto, pregar, e eu tava em chamas, cara. Ouvindo uma palavra simples e profunda. Que entrou, cara, e me alimentou por uma semana inteira. Depois eu fui pro carnaval e o pau pegou, cara. Cobri o carnaval, tá, gente? Pelo amor de Deus. E sambar também, caseiro do samba. Não, se tu entrar nas minhas redes sociais, você vai se escandalizar um pouco, mas acredite, eu sou crente. Brincadeiras à parte, fato é que a gente sai nutrido de um bom culto, de uma palavra que nutre a tua alma. Presta atenção, anota, fixa a tua mente nisso aqui. Cara, nós não podemos, e minha esposa é uma referência nisso, todo dia, ela fica lá e anota e chora diante da Bíblia, maravilhosa, crente, casei certo, aleluia. Deus é fiel. Mas esse é o ponto, amar a palavra de Deus. Nós estamos num tempo, Dudu, que nós relativizamos a palavra. Nós estamos num tempo onde a verdade é relativizada, mas nós temos a verdade revelada.
E para nós, olha que doido, isso aqui não é só um livro. Isso é a voz de Deus, revelada a nós. De modo que eu leio, e eu aplico, e eu tenho a loucura de viver a partir disso aqui escrito há séculos atrás. Sabe o que é isso? Fé. Fé. Revelação. Os teus olhos se abriram para isso aqui. Não é uma obra humana, é uma obra do Senhor. Aproveita, cara. Sabe aquelas dúvidas que você tinha no início da caminhada? Meu Deus, mas será que esse Cristo ressuscitou mesmo? Às vezes a gente tem umas crises no início da jornada que é tipo assim, meu Deus, mas será que é verdade essa história? E depois tu passa, cara, se não for verdade, meu amigo, eu não sei, só sei que eu estou matando e morrendo por essa mensagem. Matando a carne, amém? Hoje em dia, né? Qual que é o ponto? Leia a palavra. Se apaixone pela palavra. E a minha oração, Mosaico, é que vocês sejam a igreja da palavra. Véio. Amém? Segunda. A aplicação que eu tenho é a você que não é crente. Diante dessa daqui, sobre a palavra, eu te desafio. Você que está visitando, você que não é um membro dessa igreja, você que não é crente, está flertando com a ideia evangélica e tal, eu quero te fazer um desafio. E o meu primeiro desafio aqui a você é que você, ao chegar em casa, você compre uma Bíblia na Amazon, NVI ou NVT, que é mais fácil. A não ser que tu goste de leitura mais clássica, te indico outras versões, mas essas duas eu indico. Ou então a pessoa que te trouxe aqui hoje fala assim, cara, me dá uma Bíblia. E eu quero te desafiar a ler o Evangelho de João. Depois você vai procurar o Dudu. E você vai dizer, cara, não entendi. O Kleber? Tá bom, tá de férias. O Kleber? Não entendi. E se você chegar e falar, cara, entendi. Ah, Deus se revelou, amém? Aí é só batizar e fechou, brincadeira. Mas eu te desafio a ler a Bíblia. Eu te desafio a dar uma chance à Bíblia. Comece a ler. Sabe, a palavra transformou os piores pecadores da história em novas criaturas. Eu te desafio a ler a Bíblia. Eu te desafio a abrir os seus olhos diante de uma Bíblia qualquer da tua avó lá na estante e começar a ler. E a minha oração é que o Espírito Santo leve os teus olhos ao mais profundo dessas letras e que você crê em Cristo. Amém? Segunda aplicação que eu quero trazer essa noite, tá longa, né? Desculpa. Primeiro para os crentes também. Se arrependam dos seus pecados. Um dos principais chamados de Deus a essa igreja era ao arrependimento. Se arrependam dos seus pecados. No caso dessa igreja era autossuficiência e orgulho. Mas quais pecados rondam a sua vida? Que tipo de pecado você tem nutrido há muito tempo e não larga dele? Que tipo de pecado você tem nutrido, ou chama, horroroso esse nome, mas os pecados de estimação, já viu isso? Horrível. Não existe pecado de estimação, mas que pecado você tem nutrido? Que pecado você tem dificuldade? Há quanto tempo você não abre, não confessa, não busca ajuda? Portanto, confessem seus pecados. Confessem, procure um líder, um discipulador, algum irmão que tu acha mais experiente na fé. Abra seu coração. Está com um namoro um namoro ruim, um casamento por um fio, procura ajuda. Confesse, vá, busque ajuda. Sabe, talvez aqui ninguém tenha poder, mas você simplesmente vai estar obedecendo a palavra. Confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Portanto, confesse, se arrependa. Líderes da igreja, outros líderes que estão aqui, vocês vão errar, vocês vão falhar. Nesse momento, demonstrem a vulnerabilidade que vocês têm. Porque vocês vão falhar. Sabe, confessem, busquem ajuda. Nós vimos muitos grandes homens de Deus caindo e a gente ficou chocado. Agora, uma das minhas grandes referências, comentarista bíblico, não vou citar o nome dele, claro, mas o cara escreveu tipo assim, os melhores comentários simplificados, caiu em adultério e há mais de 10 anos nutria um relacionamento com uma mulher, um relacionamento extraconjugal.
que aconteceu? Onde Cristo deixou de ser o centro? O que aconteceu? Portanto, líderes, pastores que estão aqui essa noite, quando isso acontecer, confesse, busque ajuda. Membros, quando pecarem, da mesma forma, não sofram sozinhos. Quem confessa, se arrepende, encontra misericórdia, graça. E para aqueles que não conhecem a Cristo, também tem uma aplicação a você. Talvez hoje seja o dia que o Senhor escolheu para que você se arrependa verdadeiramente do pecado. Talvez hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você se arrependa da forma em que você tem vivido. Uma vida distante do Senhor, uma vida sem Cristo, uma vida distante do verdadeiro Senhor. Talvez até aqui você viveu como essa igreja, autossuficiente, orgulhoso e sem saber, mas enquanto a palavra foi pregada, os seus olhos foram abertos. Portanto, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de rota, é tempo de se voltar a Cristo essa noite. Terceira aplicação, aceite a disciplina de Deus. Quando confessado, quando exortado, aceite a disciplina do Senhor. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O objetivo da disciplina é a restauração do pecador. Portanto, aceite a disciplina de Deus, as correções, as exortações, os possíveis afastamentos. O deixar de um cargo. Não fuja da verdade, não fuja do processo da disciplina, porque isso é transformador. Pela graça do bom Deus, eu pude acompanhar a gente disciplinada de perto, que foi restaurada, transformada, e são grandes homens e mulheres de Deus hoje. Sabe por quê? Porque aceitaram a disciplina e as correções do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, aceite a disciplina do Senhor. E por fim, não menos importante, última aplicação. E eu queria que vocês colocassem de pé no seu lugar. Banda, pode fazer um som? Banda. E por fim, não menos importante, última aplicação para nós. Busque. Com toda a sua vida. Ser amigo de Jesus. Busque com intencionalidade ser amigo de Cristo. Uma igreja verdadeira, intencionalmente, busca, vive com um desejo constante de que Cristo seja a coisa mais importante para ela. Pergunto, o que evidencia que você, como membro, a sua igreja, o que evidencia que a coisa mais importante é Cristo a vocês? O que evidencia? Diante disso, algumas coisas práticas para isso. Se um dia vocês perceberem que isso não está acontecendo aqui, exortem o Dudu, o Kleber, a liderança. Se vocês perceberem que um dia isso não está acontecendo nas nossas igrejas, é nosso papel como membros acordarmos e falarmos com os líderes, com quem pode mudar a realidade. Se Cristo não está sendo o centro. Na igreja de Laodiceia, um dos grandes problemas foi esse. A falta de percepção sobre o estado em que estava. Portanto, eu queria que, de maneira bem prática, você orasse e pedisse discernimento ao Senhor. Discernimento sobre você em primeiro lugar. Senhor, tenho sido teu amigo. Tenho sido conhecido pelo Senhor dessa forma. E depois eu quero que você olhe para a sua comunidade e comece a pensar, será que temos sido uma igreja com Cristo no centro? Orem pedindo discernimento, percebam se Cristo é o centro dos sermões, se Cristo é o centro das pregações, se Cristo é o centro das programações. Percebam se Cristo é o centro de todas as áreas. Outro dia, eu estava tomando café com um irmão muito precioso e com a esposa dele.
E eles disseram: não tem como uma igreja ser saudável se só metade dela está apontando para Cristo. Todas as partes precisam ser saudáveis. Em outras palavras, todas as partes precisam apontar para o Senhor. Agora, de modo mais individual, aos crentes que estão aqui, Cristo tem sido o centro do seu namoro. Seu namoro é de alguém que ceia com Jesus. Seu casamento é um casamento de alguém que ceia com Jesus. A criação de filhos que você exerce é de alguém que senta e janta com Cristo. Seu Spotify evidencia que Cristo é o centro de sua existência. Sua barra de pesquisa, seu chat, seu direct evidenciam que de fato Cristo é o centro da sua vida. Aos solteiros que estão aqui, a sua solteirice evidencia que Cristo é o centro da sua vida. João capítulo 15, verso 14, Jesus diz, presta atenção nesse texto: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, um amigo de Jesus precisa necessariamente viver conforme ele ordena. Essa era a marca de Abraão. E ele foi conhecido porque as obras evidenciavam que a fé dele não era apenas de carteirinha, que a fé não era apenas num quadro, num hall de membros, mas era viva e real. Uma igreja verdadeira, irmãos, ouve a voz de Cristo, aceita a disciplina de Cristo e vive em amizade com Cristo. Que diferentemente daquela igreja, possamos ser encontrados como amigos de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que essa noite você começasse a orar pedindo ao Senhor discernimento sobre a sua vida e depois sobre a sua comunidade. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti essa noite. O nosso coração está totalmente exposto a Ti, Senhor, reconhecendo em primeiro lugar que nós somos falhos e pecadores, que nós, Senhor, temos a grande tendência de se parecer com a igreja de Laodiceia, de que em muitos momentos, Senhor, a nossa tendência é sim ter autossuficiência, orgulho, Senhor. Em muitos momentos, Senhor, a nossa tendência é achar que estamos tudo bem pelo sucesso ministerial. Mas, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa abrir os nossos olhos essa noite. Encaminhe pessoas em crise aqui, Senhor, em nome de Jesus, a igrejas saudáveis. Encaminhe, Senhor, irmãos aqui, Senhor, a buscar uma comunidade cada vez mais centrada em Cristo Jesus. Encaminhe pessoas aqui, Senhor, a viverem de acordo com a Tua palavra, a viverem, Senhor, de modo que toda a sua existência aponte para Cristo. Espírito Santo de Deus, nos traga discernimento essa noite sobre para onde devemos ir, como devemos ir. Senhor, só não nos permita ficar, Senhor, no lugar em que estamos, de murmuração, de descontentamento, mas leva-nos a um lugar, Senhor, que o Senhor deseja, de vivermos, Senhor, uma fé viva, real, como amigos do Senhor, com um grupo de amigos do Senhor, numa igreja amiga do Senhor. Senhor Jesus, eu clamo por essa cidade, para que o Senhor levante boas igrejas por aqui, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, igrejas saudáveis nessa cidade. Levanta, Senhor, comunidades centradas no Evangelho. Senhor, independentemente do tamanho, independentemente da tradição, Senhor, que Tu seja o centro dessas comunidades, que Tu seja o Senhor dessas comunidades. Enche essas igrejas de amigos do Senhor, a começar pelos pastores, Senhor. Levanta pastores que desejam não medir comunidades, igrejas ou qualquer coisa por métricas humanas, mas a partir da Tua palavra, da Tua aprovação, Senhor. Levante comunidades, Senhor, que são sensíveis à Tua voz,
que não flertam com o espírito desse tempo, que não flertam com os mundanismos, com as métricas mundanas, mas sobretudo que buscam o tempo todo, mesmo com falhas, Senhor, mesmo com exageros, Senhor, buscam viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro dessa forma em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.